Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fósforo, eu sou o João e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a minha leitura de O Continente, volume 1. É a primeira parte da saga O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Então eu li O Continente, volume 1, né, primeiro livro da saga O Tempo e o Vento, são 7 livros, né, formando a trilogia, sendo que a gente tem 2 volumes de O Continente, 2 volumes de O Retrato e 3 volumes de O Arquipélago. Eu tô lendo esse livro como parte do projeto Lendo o Tempo e o Vento, organizado pela Tati Feltrin, né, onde ela combinou com quem quisesse acompanhá-la na leitura, da gente ler 150 páginas por semana da saga, né? Então, eu terminei a leitura do primeiro livro, O Continente, e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre ele, para contar um pouco para vocês sobre esse livro. E que livro fantástico, gente! Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né, de pegar essas leituras de grandes clássicos nacionais, talvez por um ranço que a gente tem, né, das leituras obrigatórias da escola, que nem sempre são leituras agradáveis, né, e acabam deixando meio que um trauma na gente. Mas você pode pegar para ler O Tempo e o Vento sem medo. Primeiro porque é um livro muito fácil de ser lido, não é um livro truncado, não tem uma linguagem difícil. Segundo porque a história é muito boa, é muito instigante e com certeza você vai gostar. Então a saga como um todo, ela busca contar a história do Rio Grande do Sul e, por consequência, um pouco da história do Brasil através da história de uma família. Então a gente acompanha várias gerações da história de uma família que se envolvem de maneira direta ou indireta com fatos da história do Rio Grande do Sul, e a gente vai vendo a formação do Rio Grande do Sul desde o tempo das missões dos jesuítas que catequizavam os índios ainda sob domínio espanhol, né, passando por todas as etapas, as guerras, as inúmeras guerras que aconteceram, como a Revolução Farroupilha, como a Revolução Federalista, né, que vão sendo contadas sempre sob a ótica desses personagens que formam a família Terra Cambará. Então a história começa lá no final do século XIX e a gente já cai de cara dentro do sobrado da família Terra Cambará, que está cercada, né, por causa da Revolução Federalista. Então lá dentro a gente tem a família Terra Cambará que está resistindo a um ataque durante essa revolução. E essa história, cujo capítulo se chama O Sobrado, ela vai sendo fragmentada no decorrer do livro, não só do Continente volume 1, mas também do Continente volume 2. A gente vai acompanhando essa história do Sobrado, e aí essa história vai sendo intercalada com capítulos que voltam no tempo e vão contando então as origens da família Terra Cambará. Então no primeiro capítulo, depois dessa introdução do Sobrado, a gente cai lá em 1700 alguma coisa, nas missões jesuítas, né, que estão catequizando índios, que estão ocupando a terra, né, que no futuro vai vir a ser o Rio Grande do Sul. Nesse cenário, a gente conhece um índiozinho que se chama Pedro. Esse índiozinho é um índio órfão e ele tem algumas características especiais, que ele alega que ele consegue ver coisas que vão acontecer, ele tem algumas visões, algumas coisas. E aí a gente conhece esse índiozinho, a gente conhece um pouco da história desse índio, que é o Pedro. Ele acaba sendo chamado de Pedro Missioneiro. E aí o primeiro capítulo, então, é em volta desse índio. Depois a gente conhece, então, a Ana Terra. A Ana Terra é uma garota que vive com a família, o pai, a mãe e os irmãos, né, numa estância afastada lá no Rio Grande, e a gente fica conhecendo um pouco mais sobre essa família, até que em um determinado dia aparece ali na estância dessa família um homem, né, um homem desacordado na beira de um córrego que fica ali perto, e aí essa família acaba dando abrigo para esse homem, e a gente acaba descobrindo que esse homem ninguém mais é do que Pedro Missioneiro, né? O índiozinho do primeiro capítulo. Então as coisas começam a se unir.
E aí o Pedro acaba se envolvendo com a Ana Terra e ela acaba engravidando dele, né? Essa história, ela acaba gerando muito sofrimento para essa família, para o pai que não aceita a gravidez da filha, né? Isso acaba selando um destino para o Pedro missioneiro. E aí quando essa estância acaba sendo atacada, a Ana Terra e o seu filho acabam indo parar numa terra onde está sendo fundada uma vila que mais à frente vai se tornar a cidade de Santa Fé, que é uma cidade fictícia, né, criada pelo Érico Veríssimo, que vai ser o pano de fundo de toda a história de O Tempo e o Vento. Então a gente vai vendo essa formação do Rio Grande do Sul, formação do povo gaúcho, sempre sob a ótica desse lugarejo, Santa Fé, que a gente vai vendo desde o começo, né, quando as primeiras pessoas chegam ali, e aí quando eles vão montando aquela vila. Logo depois a gente tem um capítulo dedicado ao Capitão Rodrigo, capítulo Um Certo Capitão Rodrigo, que é um capítulo fabuloso, talvez dedicado ao personagem mais conhecido, mais emblemático, né, de O Tempo e o Vento, e também o personagem mais fascinante em termos de nuances. Ele é um típico anti-herói, porque a princípio a gente pode enxergar o Capitão Rodrigo como um personagem cheio de virtudes, né, um personagem perfeito, digamos assim, mas com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim, que ele tem suas falhas, que ele tem seus problemas morais, né? E aí a gente fica até meio que dividido entre gostar do Capitão Rodrigo ou não gostar do Capitão Rodrigo por causa de várias coisas que acontecem, né? O fato é que o Capitão Rodrigo, então, ele é um cara que estava envolvido em várias guerras e ele acaba chegando em Santa Fé. Quando ele chega em Santa Fé, ele imediatamente se apaixona pela Bibiana Terra. Bibiana Terra, ela é neta da Ana Terra. E ela acaba sendo meio que o fio condutor dessa parte da história, porque além de ser uma personagem muito forte, com uma presença muito forte, é uma personagem que ela vai estar presente até lá no Sobrado, né? Naquela história do Sobrado, lá no final do século XIX, quando o Sobrado está cercado, né, pelos federalistas, e aí ela está presente ali, né, já idosa, mas acompanhando então essa história. Então assim, é um pouco difícil falar sobre a história de O Continente, né, sem dar muito spoiler, porque é uma história que está realmente muito interligada. A gente vai vendo o suceder das gerações de pessoas da família Terra Cambará e você vai entendendo realmente a formação de um povo, né, a partir da história dessa família. É uma história muito interessante, é uma história que dá vontade de você ler e não parar, porque você quer sempre saber o que vai acontecer, como que vai se dar, né, o decorrer da história dessa família, como que vai se dar a formação dos laços ali dessa família. É uma história muito bonita e é mais do que qualquer outra coisa, uma história muito bem contada. A escrita do Érico Veríssimo, ela é muito fluida, como eu disse, ela é muito fácil de ser entendida, não tem nada muito truncado, mas nem por isso deixa de ser uma escrita muito rica. É fascinante assim, você ler esse livro, você vê realmente como que é boa, né, a literatura do Érico Veríssimo. Eu acho que quem tem pretensões de escrever alguma coisa um dia deveria ter como leitura obrigatória O Tempo e o Vento, para você entender mais sobre construção de personagens. Os personagens são muito bem construídos, são personagens multidimensionais, não tem aquela coisa de preto no branco, um personagem é bonzinho, o outro é malvado. Como eu disse, o personagem mais emblemático da trama, que é o Capitão Rodrigo, é um personagem extremamente ambíguo. Como que as descrições são bem feitas, como que você se sente dentro daquela história, como você se sente dentro daquele ambiente, né? E como que o desenrolar da trama é bem construído. Você vai indo e voltando no tempo e cada vez mais as coisas fazem sentido, cada vez mais o quebra-cabeça dessa grande história vai se montando, vai se evidenciando. E o que é mais fascinante é ver que isso tudo é só o primeiro livro de 7.
Então, assim, tem muita história pela frente, tem muita coisa boa para ser lida pela frente, com toda certeza. E eu tô muito curioso para continuar a leitura. Eu já tô lendo O Continente Volume 2, e aí quando eu terminar, eu volto aqui pra gente conversar um pouco mais sobre ele. Agora eu quero saber as suas impressões sobre O Tempo e o Vento. Se você já leu, né, esse primeiro volume, o que você achou, qual que é o seu veredicto, né, pro Capitão Rodrigo, o que você acha da história. Eu quero saber um pouco mais das suas impressões sobre O Tempo e o Vento. E se você ainda não leu, a mensagem desse vídeo é: leia, porque você não vai se arrepender e sem dúvida vai ser uma leitura riquíssima. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha para ajudar o canal. Se você ainda não está inscrito aqui, não deixe de se inscrever para estar sempre por dentro de todas as novidades aqui do Fósforo, e eu conto com a sua audiência nos próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo, até a próxima, um grande abraço.